A gente falou em mar, a gente falou em movimento, né? Porque diversos casos de afogamentos foram registrados no final de semana. Um deles na Praia Tabatinga. Uma menina, não uma criança ainda, 14 anos, né? Adolescente, ela infelizmente perdeu a sua vida. A gente acompanhou aí as buscas, né? Corpo de Bombeiros, o pessoal do CIOPAE. E infelizmente, o corpo da menina foi localizado, estava sem vida já. Isso aconteceu na madrugada já de ontem, né? Ele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Robertinha, é difícil, né? Eu vi uma foto, a dor do pai, que, segundo informações, ele é militar, né? E perder uma filha de 14 anos não é fácil, é difícil. Nós já prestamos aqui os nossos sentimentos, mas você tem mais detalhes e eu deixo com você mais uma vez. Bom dia. Pois é, a informação que eu tenho é que a menina gritava na água, né? Eu vou morrer, muito triste isso, né? A tenente acabou de falar isso pra gente, a Rebeca, 14 anos. Tenente Vidal, bom dia, obrigada pela sua presença no Balanço Geral. Conta pra gente como foi o caso da Rebeca em Tabatinga. Eram 5 pessoas que entraram no mar, então. Isso, exatamente. Bom dia a todos. As informações que a gente tem, as vítimas que a gente conseguiu retirar da água, tinha um surfista que já estava no local, um homem que entrou para poder tomar banho e as 3 meninas entraram no mesmo ponto que ele entrou. Então, quando ele sentiu a corrente, ele acabou saindo e viu que as meninas acabaram sendo arrastadas pela mesma corrente que ele. Então, o surfista que estava próximo conseguiu retirar uma das meninas, o homem saiu com mais uma delas para o banco de areia e a terceira menina, infelizmente, ela não conseguiu ser resgatada, não conseguiu sair e acabou submergindo. Ela pedia socorro. Isso, de acordo com as outras meninas, ela estava pedindo socorro o tempo todo, lamentando pela vida e infelizmente acabou se afogando. Nossa, que coisa terrível, né? Que cena muito triste. Com certeza, principalmente pela idade, são 3 meninas de menor, inclusive ela de 14 anos, a gente lamenta profundamente a morte dela. Tá. E aí o corpo então é encontrado na madrugada de domingo na mesma região? Isso, nossas buscas cessaram às 8h30 da noite. Íamos retomar ela às 5 da manhã, quando recebemos uma ligação de um suposto corpo já boiando próximo às 4 da manhã. Então, quando a gente chegou lá, realmente se tratava do corpo dela e a gente fez a retirada da água e pôde entregar à polícia científica. Tem que tomar cuidado. Com certeza, principalmente em áreas que tem corrente de retorno. Então a gente sempre indica as pessoas, chegou na praia, principalmente uma praia que você não conhece, procura um guarda-vidas, pergunta qual o melhor horário de você entrar na água, qual o melhor local. Nesse dia em específico, a maré ainda estava muito alta, a lua cheia interfere diretamente no movimento das marés, elas acabam ficando mais fortes e eles entraram num ponto em frente à corrente de retorno. Então é muito difícil de escapar, inclusive o próprio surfista relatou a gente que sentiu muita dificuldade para poder sair da água e elas, principalmente que não tem muita habilidade em nadar, acaba sendo arrastado e o afogamento realmente acontece. Explica pra gente o que é corrente de retorno, aqui você fez até um desenho na areia. Isso, eu fiz uma ilustração para poder apresentar para o pessoal de casa uma forma mais didática de dizer o que é de fato uma corrente de retorno. Então a gente está aqui na praia e a gente acaba entrando, de repente você está com sua barraca aqui e entra num ponto. Você toma banho e aí acaba de repente que num ponto você olha para frente e a barraca está mais à sua direita ou à sua esquerda. Então esse movimento que você fez foi por causa da corrente do valão. Então o valão são esses buracos ou essas fendas que são meio que paralelas à linha da praia. Elas alimentam a vala, que é a corrente principal, e é nela onde está o maior perigo. Então se de repente um guarda-vidas vai chegar para você no ponto que você está na água e de repente apita para você sair do local que você está, é porque você está se aproximando do que a gente chama de boca da corrente de retorno. Então a gente tem a boca da corrente, o pescoço e a cabeça da corrente de retorno. Esse ponto é o ponto onde você é arrastado para alto mar e é onde a maioria dos afogamentos acontecem. Por quê? As pessoas sentem que estão sendo arrastadas e querem nadar contra a correnteza, mas não conseguem. Então sempre que a gente orienta, sentir que está sendo arrastado, você procura um desses bancos de areia que estão próximos à vala. Se você não conseguir, você tem que se acalmar e procurar flutuar, até um ponto que você vai chegar na cabeça da corrente de retorno. Nela a corrente já é muito mais fraca. Então nesse ponto a gente vai sair lateralmente e depois a gente vai sair em direção à praia novamente. Então esses pontos aqui são os pontos que a gente chama de bancos de areia. São nesses pontos em que na praia as ondas quebram e logo depois você consegue ver a formação de uma espuma e uma cor mais escura. Então essas cores mais escuras e a espuma representam justamente o ponto onde estão os valões e o banco de areia é o local mais seguro. Então quando a gente está na praia, você vê uma bandeira vermelha,
a gente costuma colocar a bandeira vermelha bem em frente ao ponto onde fica essa vala. Se você vê de repente, o que é muito comum a gente encontrar 3 bandeiras sequenciadas, é porque uma das bandeiras vermelhas simboliza o ponto de início de um valão e a outra bandeira a gente simboliza o ponto de início do outro valão. O início dos 2 valões e o meio orienta justamente onde está a corrente de retorno. Então a gente orienta as pessoas a tomar banho fora desse ponto delimitado pelas bandeiras, porque são somente bancos de areia e pontos mais seguros para você tomar banho. Tenente, a sua explicação foi perfeita. Agora me diz uma coisa, lá tinha bandeira vermelha ou naquele local era uma corrente de retorno que aconteceu de uma hora para outra e ninguém podia imaginar que iria acontecer? Ao longo da praia existem sim as nossas bandeiras vermelhas, porém as correntes de retorno, elas têm correntes que são fixas, onde as bandeiras são colocadas e costumam ficar por muito tempo, e tem correntes que são temporárias. Por quê? Toda essa formação de vala, de valões, são buracos na areia, que são formados pela quebra das ondas e pela força dos ventos. Então, se é um buraco que não é muito fundo, de repente ele vai estar lá num dia e com o movimento das marés ele acaba se afastando e indo para um ponto lateral. Então são valões que a gente chama de temporários, tem os fixos e os temporários. Então nesse ponto ele nem era tão fundo, mas de repente com a maré que costuma mudar 4 vezes ao dia, ela seca 2 vezes e enche 2 vezes. Nesse movimento da maré, a corrente de retorno ela costuma ter a sua variação. Inclusive aqui na praia tem pontos lá na frente que também tem essa bandeira vermelha, né? Isso, exatamente. A gente sempre busca lembrar as pessoas que a bandeira vermelha ela não significa somente um risco de afogamento, mas um alto risco de afogamento. Então, nos pontos onde se tem a bandeira vermelha, muitas coisas que a gente costuma falar com as pessoas as pessoas estão na praia com uma longa faixa de areia e vê somente uma bandeira vermelha lá. Então, as pessoas indicam, olha, eu estou próximo à bandeira vermelha, usam ela como um ponto de localização, quando na verdade ali é um ponto onde ela deve ficar mais distante. Então a gente sempre fala, olha, é alto risco de afogamento. Viu uma bandeira vermelha, vai o mais para longe possível, justamente para você não cair num desses valões e principalmente nessa vala que vai te arrastar para alto mar. E se você tentar lutar contra, você provavelmente vai sofrer um afogamento. Tenente, a gente não tem só o caso da Rebeca, a gente teve outros, né? Vocês registraram outros casos também que vale a gente citar aqui. Isso, exatamente. Esse de Tabatinga da Rebeca foi o caso mais recente, mas todos os dias a gente enfrenta essa ocorrência de afogamento. Então ainda hoje a gente vai divulgar o balanço geral ao longo do ano, nesses 4 primeiros dias, após o Réveillon, após esse final de semana, mas eu posso adiantar que foram dias muito movimentados, tanto com ocorrências de afogamento, quanto ocorrências de atendimento clínico nas praias. Então muita gente desidratando com o sol, muita gente passando mal nas praias, a gente também faz esse atendimento. E um dos riscos mais importantes que a gente fala é o risco com crianças, então um alto índice de crianças desaparecidas nas praias. Então é justamente por esse ponto até que a gente sempre indica às pessoas que quando você for com uma criança para a praia, sempre procure um guarda-vidas e tente identificar com uma pulseira. São pulseiras de identificação que a gente mostra o nome da criança, o nome do responsável e o telefone do responsável, para que caso a gente encontre uma criança perdida na praia, consiga retomar ela aos pais de forma mais rápida possível. Ô, tenente, agora a gente não pode falar que a população está desinformada, porque a gente mesmo faz matéria com vocês constantemente. E ainda assim vocês têm tanta ocorrência desse jeito. Isso são milhares de serviços de orientação e de prevenção nas praias, mas muitas vezes as pessoas teimam ainda em tomar banho nos lugares que a gente indica como sendo perigosos. E crianças perdidas também, que vocês sempre fazem essa questão de estar com a fitinha, né? Exatamente. Um exemplo mesmo foi antes de ontem, a gente conseguiu encontrar uma criança perdida na praia e o único ponto que ela deu de referência para a gente era um guarda-sol laranja. Então a gente andou cerca de 600 metros até encontrar um guarda-sol laranja. A criança identificou os pais, a gente chegou até eles e eles nem se deram conta de que a criança estava perdida. Meu Deus! E inicialmente essa criança estava na água. Então o que a gente indica às pessoas sempre que você estiver próximo à sua criança, sempre esteja próximo a ela, principalmente quando ela estiver na água. A distância de segurança que a gente fala é a distância de um braço. Porque crianças, principalmente as crianças pequenas, mesmo em ambientes rasos, o afogamento acontece. Não é à toa que o afogamento é a segunda maior causa de morte de crianças até 4 anos no nosso país. Então a distância que a gente indica de segurança é de um braço. Caso a criança tropece, algo do tipo, você consegue esticar o braço e tirar ela daquele risco. Um dos pontos que a gente indica para crianças também é que sempre vão à praia com camisas
de proteção coloridas. Então, um rosa mais chamativo, um verde, um azul. É justamente isso, as cores, né? Com cores, as cores são importantes também. Isso, exatamente. Um outro caso que a gente recebeu ontem até foi a mulher: olha, meu filho está perdido, eu só subi para ir na barraca, voltei e não vejo ele mais na água. A gente perguntou qual a idade dela. Não, ele tem 12 anos e está com a camisa preta. Então, mesmo com o nosso binóculo, a gente olhou, tinha dezenas de pessoas com camisa duvet preta na água. Então, é uma coisa mais difícil de identificar. Então, se você está com criança, uma forma mais direta de você identificar tanto na praia quanto dentro d'água são essas camisas com cores mais chamativas. Certo. Vamos falar de algo importante também, não sei se ainda tenho tempo, é que as suas informações estão sendo preciosas. Mas em relação à bebida na praia, vocês também tiveram muita ocorrência desse tipo? Com certeza. Para o público adulto, esse é o nosso maior vilão. Então a gente sempre orienta: água e álcool não combinam. As pessoas no feriadão, inclusive vai passar o dia todo na praia, o que é que a gente orienta? Primeiro, toma banho, depois você vai para a barraca, passa o dia na praia e faz a ingestão de bebida alcoólica. Por quê? O que é que as pessoas costumam fazer? Passam o dia ingerindo bebida alcoólica, se divertindo. No final do dia, elas vêm e falam: nossa, vou tomar um banho para poder ir para casa. Vou dar um último mergulho. Isso acontece tanto em água salgada nas praias, quanto nas nossas lagoas, que são tão bonitas também. Então, as pessoas, nesse último mergulho, acabam perdendo essa orientação que o álcool tira da gente, e esse mergulho acaba sendo útil e a pessoa acaba não conseguindo voltar. Tenente, pedi para Reginaldo mostrar, olha só como é que o mar está aqui hoje, certo? A gente está vendo que, é claro, tem uma faixa de areia ali, não essa parte de pedra, mas você está vendo que até lá na ponta o mar está bastante revolto. Entra na praia assim ou não entra em hipótese nenhuma? Não, nesse momento a maré está mais cheia, então as ondas estão mais fortes e as correntes também estão mais fortes. É um horário que a gente não indica as pessoas entrarem na água. Então, sempre que você for entrar na água e chegar na praia, pergunta ao guarda-visão: olha, qual é o melhor horário? Então, ele vai sempre orientar você as 2 últimas horas da maré secando e as 2 primeiras horas da maré enchendo. Essa margem de 4 horas é o horário que a maré vai estar mais seca e torna o mar um ambiente mais seguro para você poder se divertir. Mas como a gente faz esse cálculo? Não entendi. A gente tem uma tábua de maré que a gente segue. Então, ela é dada pela Marinha, pela Capitania aqui de Natal, e a gente sabe exatamente os horários onde a maré vai estar secando e onde a maré vai estar enchendo. Então, vocês, mas eu, banhista, faço como então? Você é só procurar o bombeiro em qualquer praia que você chegar. Vocês orientam, entendi. Isso, a gente vai poder orientar você. Tanto o melhor ponto de entrar na água, porque a gente consegue saber os riscos em todas as praias do nosso litoral, quanto o melhor horário de entrar na água também. Por exemplo, aqui, a gente está vendo que agora são quase 7h20, 7h25 da manhã, certo? Aqui a gente sabe que nesse momento não dá para entrar. Eu conto 2 horas e depois eu entro ou ainda não é desse jeito? Não, ainda não é desse jeito. O período em que a maré leva para poder mudar é um período de 6 horas. Sim. Então, a cada 6 horas ela vai mudar. O horário que é mais seguro seriam as 2 últimas horas dela secando e as 2 primeiras dela enchendo. Então, essa margem de 4 horas é que se torna o horário mais seguro para você poder fazer uso e tomar banho. Sempre lembrando que as luas afetam diretamente os efeitos na maré. Então, essas noites de lua cheia, esses dias que a gente está tendo lua cheia, as correntes e as ondas elas vão se tornando muito mais fortes. Então, a gente sempre tem que ter um pouco mais de cuidado nesses dias. Independente desse horário, 6 horas, 4 horas, eu acho que visualmente já mostra que não há condições de você entrar no mar assim, né? Então, assim, acho que as pessoas também precisam ter um pouco de consciência. Com toda certeza. Se você vê um mar mais agitado, as ondas já estão chegando, inclusive na gente aqui, né? Estão nos molhando. Tá ali, a gente já está se molhando. Mostrar ali, ó, que ali na escada várias pessoas desceram agora. Estão vendo que a maré está muito forte, olha. Tem várias pessoas descendo ali, né? Criança também ali, parece que sim. Pode falar, Tenente. Isso, inclusive esse grupo já é o terceiro que a gente vai provavelmente fazer uma abordagem até eles hoje. O pessoal desce na praia, vê um horário de manhã cedo e simplesmente pensa no horário. Só que tem dias que nesse horário a maré vai estar mais tranquila, vai estar secando, nesse momento a maré está cheia. Então indica um risco maior de você poder entrar na água e tomar banho. Então hoje a gente já fez a advertência, os 2 grupos que a gente foi até lá, eles foram conscientes, saíram da água, e esse aí a gente provavelmente vai abordar daqui a pouco para poder falar a eles que esse horário não é um bom horário para eles poderem tomar banho no mar. Mesmo que seja um ensaio fotográfico, mesmo que estejam ali só dando uma olhada, sai dali, né? Olha, feliz ano novo para o senhor, muito trabalho eu sei que vocês têm. Espero que a gente não tenha mais notícia ruim, não é mesmo? Eu também espero. Sempre que puder contar, o Corpo de Bombeiros vai estar sempre aí para ajudar. A gente sempre ressalta que viu uma vítima de afogamento,
não põe a sua própria vida em risco para poder fazer um salvamento. Então, viu alguém se afogando, procura o bombeiro e liga 193 que a gente vai estar lá para poder ajudar. Alanzinho, começamos o ano dessa forma. Espero que a gente não tenha mais notícias ruins e que Deus conforte a família da Rebeca. Eu volto com você. Obrigado, Roberta Trindade. Robertinha, transmita aí os meus parabéns e os meus agradecimentos ao Tenente Vidal. Marquinhos The Flash, uma salva de palmas aí para este guerreiro, porque ele merece. Em todos esses anos de apresentação, eu nunca vi uma explicação tão didática, tão simples e explicativa como essa aí. Então tá aí para você, pai. Vocês ouviram? A criancinha desapareceu, mais de 600 metros, quase 1 quilômetro, e o pai e a mãe não sabiam nem que o menino tinha desaparecido. É cada pai que dá 10, viu? É cada mãe que só para ver. Então, por favor, orientação não falta. Camisa vermelha encarnada, amarela, laranja, cores vivas, para que as crianças possam ser identificadas. A pulseirinha coloca lá. Gente, todas as informações possíveis foram passadas agora. Não é possível, né? Tá aí, ó. Esse grupo daqui a pouco vai ser abordado. Pode ser um ensaio fotográfico, beleza. Enquanto estiver ali, na areia, tá bom. Só não pode entrar nesse momento. Vocês observaram o que aconteceu. E é importante que a gente fique sempre, ó, trazendo essa informação. Informação não é aquilo que se fala, é aquilo que se entende. E todo mundo entendeu o que o Tenente Vidal passou aqui. Obrigado, Roberta Trindade, com as imagens dele. Reginaldo Holanda.